Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, como a gente já tinha conversado, e eu fico feliz pela por estar aqui presente hoje com vocês. Hoje é o nosso primeiro dia do workshop Ser Filha, Ser Mãe. E nós vamos trabalhar com o tema hoje, Ser Filha. Saber ocupar o nosso lugar de filha diante da nossa mãe. Bom, primeiro vamos pensar um pouquinho como isso acontece, né? Bom, a nossa vida começa a partir do momento em que o nosso pai transfere para nossa mãe a semente da vida. O óvulo da nossa mãe escolhe se aceita ou não. Já tem várias pesquisas, inclusive, sobre isso. E o óvulo faz essa distinção. Ele aceita. Quimicamente, alguns e outros ele rejeita. Então, você que está assistindo, você foi aceito. E a partir dali começa a geração da vida. Então a mãe, naquele momento, o corpo dela todo passa a se organizar para acolher uma nova vida. E por 9 meses, o corpo da mãe é a nossa primeira morada. O corpo da mãe nos protege, nos alimenta, nos proporciona tudo o que a gente precisa para se desenvolver. E pensem o seguinte: a mãe, a qualquer momento, poderia ter dito não. A qualquer momento, ela poderia ter dito não e ter interrompido a nossa vida, mas ela não fez. Muito bem, não fazendo isso, ela nos disse o primeiro sim. Sim, você vai viver, eu te concedo a vida. Primeiro sim da mãe. Quando a gente nasce, a mãe nos acolhe fora do seu corpo e continua nos cuidando, nos alimentando, nos nutrindo, inclusive o leite materno é a fonte da nutrição e a nossa nutrição então vem mais uma vez do corpo da mãe. Ela veio primeiro. E ela, durante a nossa fase de maior fragilidade, ela deu conta. Nos disse sim por vários dias. Ela nos disse sim até nos tornarmos independentes, autossuficientes. E isso pode ter acontecido em diferentes idades para cada um de nós. Alguns se criaram ajudando a criar os irmãos, né? Então, era com 5 ou 6 anos, já estava assumindo algumas responsabilidades, inclusive na casa, participando da família, assumindo funções. E mesmo nesse tempo, ainda a mãe e o pai eram provedores, nos davam as condições necessárias para nos manter vivos e em desenvolvimento, certo? Então, nisso nós concordamos. É fato. Se você está aqui e eu também, foi porque isso tudo deu certo. Num segundo momento, nós nos desenvolvemos e fomos para a vida. Com essa força da mãe, com essa força que também veio do pai. Mas hoje nós vamos tratar mais da força da mãe, tá? Da força que nos dá coragem para querer receber as coisas da vida. Bert Hellinger diz que a, a nossa vida tem a cara da nossa mãe. E assim como a gente se relaciona com a mãe, também se relaciona com a vida. E claro, ele considera que existem mães de vários tipos. E o fato da gente tem pessoas que têm mãe adotiva, tem pessoas que não conhecem pessoalmente a sua mãe biológica, mas de qualquer forma, quando Bert Hellinger fala sobre tomar a mãe, é dar um lugar para a mãe no coração.
é não se colocar diante da mãe com arrogância, com superioridade. E olha só, num determinado momento da vida, nós temos uma tendência fortíssima a fazer isso. Num determinado momento da nossa vida, a gente olha para a mãe e vê a nossa mãe menor, quer tomar decisões por ela, quer interferir na vida dela, interferir nas decisões dela. Ah, mas a minha mãe está tendo um comportamento ou algumas atitudes que não são boas. A minha mãe tem problema com álcool, a minha mãe tem problema com, sei lá, alguma outra coisa. Você igual não vai tomar decisões por ela. Você vai respeitar o destino dela, mantendo a percepção de que ela veio antes, de que ela é maior e é capaz. Porque se ela não precisou de você, das tuas decisões, antes de você existir, por que ela precisaria agora? Até que ponto você acha mesmo que é capaz de mudar a vida da sua mãe? Não é. E o Bert Hellinger é muito claro quando diz que filho não salva a mãe, porque o rio não flui para cima. Ele não volta, ele não retroage. O rio sempre segue seu curso. Não existe a água voltar. Então quer dizer o quê? Quem veio antes vai continuar sendo maior. Nosso pai, nossa mãe vão continuar sendo maiores. E nós vamos assumir o nosso lugar de filhos. Como a gente assume esse lugar? Nós podemos fazer um exercício. E eu falei para vocês que hoje seria um momento em que íamos colocar bastante a mão na massa. Eu não tenho visão de vocês aqui, porque o meu chat não está funcionando, eu não sei o que vocês vão falar. Mas eu gostaria que vocês colocassem questões, as questões de vocês, inclusive, algumas dúvidas, alguma questão que vocês gostariam de olhar, porque nós podemos fazer isso aqui. O César vai me auxiliar através do chat dele, ele vai ler e vai me dizer quais questões vocês estão colocando para que a gente observe. Tragam as dúvidas que vocês têm em relação à mãe de vocês, a maneira como vocês se colocam diante da mãe, né? Quando a gente fala sobre a mãe, a gente não salva, a gente não é maior, a gente não toma decisões, a gente não julga. E quando eu falo em julgamento, Bert Hellinger fala muito sobre a questão da arrogância, né? Do filho olhar para a mãe e achar que pode fazer melhor do que ela, que pode tomar decisões, ter atitudes e comportamentos melhores. Mas enquanto o filho se coloca nessa posição de se melhor, infelizmente a tendência é que ele repita e se torne cada vez mais parecido, mais igual à mãe, repetindo comportamentos, pensamentos, crenças, falas. Como a gente então pode ter a oportunidade de fazer diferente com os nossos filhos? Acolhendo, amando, aceitando, totalmente tomando a mãe. Quando Bert Hellinger fala em tomar, fica meio abstrato. Isso significa, primeiro, existem alguns passos interessantes que a gente passa até conseguir tomar a mãe. Não é assim num exercício único. Até depois a gente vai fazer alguns exercícios e vocês vão sentir e tentar se posicionar em relação à mãe, vão olhar para a mãe. Você só consegue tomar a mãe quando você passa por alguns processos. Olha para a mãe, vê a mãe que você tem e vê a mãe real, humana,
que tem dificuldades, que erra, que acerta, mas o problema não é olhar para os erros, porque nós também erramos, porque somos todos humanos. E a mãe, naquele momento em que ela tomou tal atitude ou que ela fez determinada fala, era o melhor que ela podia fazer. Ela deu em todos os momentos tudo o que ela tinha. Tudo o que ela tinha de melhor, para que você se tornasse uma pessoa melhor, mais digna. Ela fez o máximo que ela podia, nas condições que tinha. Ah, porque minha mãe, ela podia ter separado meu pai, porque minha mãe podia ter feito diferente. Não, ela não podia. Ela não podia fazer diferente. Ela fez exatamente da forma que tinha que fazer. Porque dentro das condições que ela tinha naquele momento, eram só aquelas decisões que ela poderia tomar. Era só aquele comportamento que ela poderia ter, porque ela não sabia fazer diferente. Não sabia tomar nenhuma outra atitude, não sabia ter um outro comportamento, porque nas referências dela era só o que podia. E quando vocês olharem para a mãe de vocês, olhem para trás também. Eu vou propor para vocês um exercício. E nesse exercício, depois que a gente fizer, vocês podem colocar no chat. Que Deus César me diz e eu respondo para vocês como vocês foram, tá? Inicialmente vocês vão fechar os olhos, respirar profundamente, sentindo o ar entrar e sair e relaxar, para que você sinta, para que você esteja presente. O objetivo da respiração é tornar você, trazer você para o momento presente, para que você viva e sinta aquele momento, tá? Essa é a base da meditação, do mindful, de tudo. Respirar. Vamos lá, puxa o ar, solta o ar, respira profundamente. Mais uma vez. Outra vez. Muito bem. E agora, visualize a sua mãe. Visualize mentalmente a sua mãe na sua frente. E olhe para ela. Apenas olhe. Observe o olhar da sua mãe. Para onde ela está olhando? Ela vê você? Como ela se sente? Qual é a postura dela? E como você se sente diante dela? Sinta a presença da sua mãe. Aproxime-se. Dê um passo em direção à sua mãe. E continue olhando. Como ela está? Como você se sente se aproximando mais da sua mãe? Observe as suas sensações, observe o olhar. Dê mais um passo em direção à sua mãe, fique bem na frente dela. Perto o suficiente para que os teus braços, alcancem ela. E agora, bem pertinho, abrace
a sua mãe. Mesmo que a mãe já se foi, você está fazendo um exercício mental, tá? Mentalmente abrace a mãe. Segure a mãe no teu abraço. Sinta o corpo dela. Está rígido? Está tranquilo? Qual sensação você consegue perceber a partir do corpo dela? Ela está confortável no teu abraço? Ela também te abraça, ela te retribui? E você como se sente? Agora se afasta um pouquinho. Olha para sua mãe. Mudou alguma coisa no olhar dela? Mudou alguma coisa na maneira como você se sente em relação a ela? O olhar da sua mãe, como está? Nesse momento, você vai olhar para sua mãe com muito, muito amor, muito amor. O teu olhar em relação à tua mãe vai ser um olhar de muito amor. Você vai perceber o teu olhar amoroso envolvendo a tua mãe. Como ela está? Como está o olhar dela? Como está a relação, o sentimento que envolve vocês? Tá legal? Tá leve? Que sentimentos você percebe no olhar da tua mãe? Continua olhando com amor e se afasta um pouquinho mais. Se afasta mais um passo. E olha para tua mãe novamente. Guarda essa imagem agora. Respira. Respira profundamente, puxa o ar, solta o ar. E quando se sentir bem, pode abrir os olhos. Essas perguntas que eu fiz para vocês durante o exercício, vamos repensar. Primeiro, vocês podem colocar no chat que o César vai me dizendo e eu vou respondendo vocês, tá? No primeiro momento, como estava o olhar da mãe de vocês? Ela olhava para vocês? Se ela não olhava, me digam para onde estava o olhar dela. Ah, minha mãe olhava para um lado. Qual lado? Minha mãe olhava para baixo. Para baixo. Uhum. Muito bem. Olhava para cima? Olhava para frente, atravessando você? Para onde estava o olhar da sua mãe? Ah, minha mãe olhava para mim. Ótimo. Qual era o sentimento nesse olhar? Como ela olhava para você? E depois, quando você foi se aproximando da mãe, o olhar dela mudou? Ela olhava para você? Mudou o sentimento no olhar? Olhava com olhar cansado. Olhar cansado. Uhum. Sim. Foi uma pergunta aqui.
Hã? Foi alguém que disse aqui, olhar cansado. Ótimo. Quantos filhos essa mãe tinha? Tem. Essa mãe que tem um olhar cansado. Olhar bravo. Bravo. Uhum. Olha só. Uma mãe cansada trabalha muito. Trabalha muito. Ela não se vê mais. Ela só vê para fora. Só vê para fora. Ela deixa de existir como mulher para existir só como mãe provedora. Ela tá cansada. Essa mãe brava, que tinha um olhar bravo, essa raiva não é em relação a você. Do olhar cansado, 3 filhos, um falecido. 3 filhos, um falecido. Uhum. O marido estava junto com ela? A mãe estava olhando feliz e sorridente. Bom. Mãe feliz e sorridente é bom. A mãe estava bem. A mãe conseguia ver você. Estava bem. Essa mãe do olhar bravo, o que ela trazia não era teu. Passou para você. Ela olhou para você assim, mas não era teu. Isso era dela. Provavelmente a raiva que ela trazia era de situações de abandono que ela passou lá atrás. Pode falar. Me olhava como se fosse, como se precisasse de muito amor, e eu sentia muito amor também. Perfeito. E a mãe precisava mesmo. Tá certo? A mãe aqui tem uma que falou sobre que a mãe sentia que a mãe precisava de muito amor. A mãe precisava de muito amor. E que bom que você deu. Que bom que você pôde fazer esse olhar amoroso para ela. Porque fez falta. Esse amor fez falta para ela. E quando vocês abraçaram a mãe abraçou? Ela conseguiu? Conseguiu, César? Outra pergunta, enquanto vocês se respondem essa. Vocês se sentiram bem? A mãe se sentiu bem? Aqui diz que a mãe estava olhando sorridente, feliz. A mãe já é falecida há 16 anos. Ela foi bem. E olha só, essa que a mãe está falecida há 16 anos e que sentiu isso, querida, a mãe, assim, ó, você não perdeu a mãe. Porque quando você como você é filha dela, tem células dela em você. E tem muito de você nela. Metade de você é a tua mãe. Então vocês continuam juntas. E o amor que você sente hoje por ela é um amor vivo, uma força de vida incrível. Guarda isso no teu coração, porque isso te dá energia para realizar muita coisa, para viver muita coisa boa. Olha só, que está me ajudando bastante aqui. Tá. Aqui a Bianca, então, falava que a mãe olhava com olhar cansado. Sim, Bianca, ela estava mesmo. A Regina não era com você. O olhar, a braveza dela, a raiva dela não era de você. Estava feliz, Rose. Perfeito. A Rose que é mãe, 16 anos. Sim, Rose. É. A tua mãe que é falecida, né? Não, e ela não. Não, a mãe da Rose, sim. Bianca. Não, a mãe da Bianca não. A mãe da Rose é falecida há 16 anos. E a mãe abraçou ela forte. Perfeito. A mãe da Thaís, sim, precisa muito. Muito bem. E agora me falem. Lá embaixo a Thaís colocou. Ela me abraçou com um pouco de dificuldade, mas depois foi... Thaís, que lindo isso. Sim, Thaís, a tua mãe tem dificuldade com isso, porque é anterior a ela. Como filha, ela teve dificuldade em ser acolhida. Então, ela tem dificuldade agora, nesse primeiro momento. E você pode ver que houve uma transformação durante o exercício.
Ela começou com dificuldade e depois ela conseguiu fazer, né? O abraço, te acolher. Então, assim, quando a gente faz esse exercício, a gente cria uma imagem mental, trabalha com essa imagem, mas ela diz o que está registrado na nossa alma e na alma do nosso sistema. Quando a gente entra no campo, a gente começa a entender. Vocês estão olhando para a mãe de vocês e estão vendo as dores delas. A mãe da Thaís, quando era criança, precisou ser acolhida pela própria mãe inúmeras vezes e não conseguiu. A mãe dela também não conseguiu acolher. E isso é anterior à mãe. Então, o que a mãe da Thaís está fazendo? Na geração dela agora, ela está fazendo essa transformação, quebrando um ciclo dentro do sistema. No momento em que ela consegue, e ali a Thaís diz assim, mas depois foi decalento, ela consegue abraçar, está quebrando o ciclo. A Thaís já não vai precisar passar por isso, porque já foi acolhida pela mãe. Daí tem aqui o da Regina. Regina, se você olhar um pouquinho para a história de vida da tua mãe, você vai ver que ela passou muita dificuldade. E que a infância dela foi bem difícil. Eu não conheço a tua mãe, você conhece. E muitas vezes ela deve ter se sentido muito abandonada. E quando eu falo em abandono, gente, vou falar assim, ó. Tem o movimento do amor interrompido, tá? Esse movimento, e é fácil vocês perceberem isso. Eu vou perguntar para vocês como vocês abraçam a mãe e como vocês abraçam as pessoas que vocês amam. E vocês vão me dizer, eu quero saber se vocês abraçam assim, acolhendo, ou vocês abraçam meio de ladinho, é difícil, ou até é difícil o abraço. Me contem. O abraço, e assim, podem me falar, inclusive, hoje eu consigo abraçar bem minha mãe, mas não foi sempre assim. Opa, vamos olhar para isso. E eu falo para vocês, porque esse é um teste maravilhoso e simplíssimo, que eu também fiz, porque abraçar a minha mãe por muito tempo foi difícil. Eu dava aquele abraço formal de pessoa estranha. Por quê? Porque eu também passei pelo movimento do amor interrompido. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Regina, foi difícil sim, ela precisa cuidar dos irmãos, da casa, já pequena, trabalhar na roça. Tá vendo, Regina? Ela não tinha idade para assumir responsabilidade nenhuma. E ela teve que assumir. Ela teve que, muitas vezes, fazer papel de mãe quando ela não conseguia nem ser criança. E isso não é só a tua mãe. Isso são muitas e muitas mães, inclusive da geração das nossas. Que eu acho que você é minha contemporânea. Estamos ali na fase dos entre 40 e 50. As nossas mães passaram por isso, tendo que dar uma ajudada na família para a coisa poder fluir, porque era muita escassez, né? E as mães tinham que ajudar, todo mundo tinha que ajudar, porque tinha que botar comida na mesa, né? Para várias crianças. Não era fácil. Me falem do abraço, meninas. Roselane colocou acolhendo. A Rose, quando a tua mãe era viva, Rose, tu conseguia abraçar ela de frente? Era gostoso estar com ela? Você se sentia bem dentro do abraço dela e ela se sentia bem em abraçar vocês? E essas perguntas servem para todos. Como era abraçar a mãe? Para mim, era estranho. Hoje, eu consigo abraçar minha mãe e me sentir bem dentro do abraço dela. E o que é o movimento do amor interrompido que acontece lá na infância? Em alguns momentos, quando a gente é pequeno, a gente precisa da mãe e ela não está lá.
E ela pode não estar lá por várias razões. Ela pode não estar lá porque ela foi internada. Ela pode não estar lá porque nasceu um outro irmão nosso, né? Ela pode não estar lá porque foi cuidar de alguém que precisava. Ela pode não estar lá porque fez uma viagem a trabalho. Mas o que importa para a criança não é a justificativa da mãe. O que importa para a criança é que ela precisou contar com a mãe e naquele momento ela estava sozinha. Naquele momento ela não tinha mãe. E ela se sentiu abandonada e sentiu dentro dela a impressão de que ela estava sozinha, de que ela tinha que dar conta de tudo sozinha. Como que era o abraço? Da Rose ali. A Thaís colocou na minha casa. Na minha casa, depois que me tornei adulta, criei mais proximidade afetiva, mesmo com meus pais, tanto mãe quanto com meu pai. Sim, Thaís, que bom. Mas antes era mais difícil. Por quê? Por quê, Thaís? A Rose diz que a mãe ficava feliz em abraçar. Que ótimo, Rose. Então você já quebrou, a tua mãe já quebrou o ciclo do amor interrompido lá atrás. Você já nem traz isso. Então, com certeza, para você abraçar teus filhos é muito mais fácil. E para eles retribuírem esse amor, esse abraço também é. Ótimo, né? E Thaís, na tua vida adulta agora, você vai estar quebrando muitos ciclos. Então, fazer o exercício do abraço tem te ajudado, até mesmo porque quando você sai de casa, os teus retornos são alegria para o pai e a mãe. As tuas voltas para casa, para visitar, para ver eles, são alegres, né? É o amor do filho, é o filho que se faz presente. Então, esse abraço se torna mais fácil do que quando a gente estava em casa, até mesmo porque quando a gente está em casa e quando a gente é criança, se a gente passa por essas mágoas em relação à mãe, não é fácil abraçar, porque a gente fica magoado, né? E outra, mas eu expliquei para o meu filho, né? Eu tenho certeza que eu passei para os meus filhos também o movimento do amor interrompido, porque muitas vezes na infância, quando eles precisaram de mim, eu não estava. Ou quando eles precisaram de mim, eu não soube acolher. Também acontece, né? Filho chorando, filho com dor, filho com medo. E eu não soube acolher inúmeras vezes. Roselane. Quando criança, eu não me lembro dos abraços de mãe. E é possível que ela não te abraçasse, mas o amor chegou até você porque você depois, talvez na vida adulta, Rose, você tinha 3 irmãos, né? Ou você era a terceira? Você é a mais velha ou a mais nova? Thaís, meus pais trabalhavam muito e eu ficava sozinha em casa. Sim, Thaís. Tem amor interrompido aí. Porque você teve que tomar muitas decisões sozinha. Cuidar muitas vezes de si mesma sozinha. E essa sensação, gurias, de ser uma mulher forte, de dar conta, de ser guerreira, de eu aguento, eu dou conta, vem daí. Vem daí dos momentos em que vocês tiveram que lutar sozinhas para resolver coisas em que vocês, no fundo, esperavam contar, né, com a mãe. Muito bem. Gurias, vamos fazer um exercício agora para dar uma olhada no amor interrompido, tá?
Então, como é que é o exercício? Novamente, vocês vão respirar, relaxar, e nós vamos sempre trabalhar com imagem mental, tá? A mais velha. Ah, mais velha? Uhum. É a Rose. O filho mais velho é o filho que mais recebe dos pais, o filho que mais doa para os irmãos. Uhum. E mais 2 irmãos. Sim. Então, você não teve a mesma mãe que os teus irmãos, né? Você teve uma mãe e um pai diferentes, porque você foi a filha que treinou eles para ser melhores. E todas as vezes em que você achou que podia ser diferente, você assumiu a função de mãe com os irmãos, cuidando, protegendo, conversando, brigando, né? Então, a mais velha não é fácil. Não é fácil. E você tem que cuidar para ficar no lugar de mais velha, né? Ainda mais se depois de você vem 2 meninos. Porque os meninos crescem e eles acham que nós, mulheres, né, não ficamos no comando. E agora eu vou te dizer, querida, ficamos sim. Se somos as mais velhas, depois dos pais, somos nós. Vamos lá, povo. Exercício agora. Novamente, vamos fechar os olhos para estar presente no exercício, estar presente no aqui e no agora. Vamos criar a imagem mental conforme eu vou conduzindo vocês e depois eu vou fazendo perguntas e vocês vão me contar como foi a experiência, tá? Então vamos lá? Respira, relaxa, puxa o ar, solta o ar, concentra, sente o teu corpo presente nesse momento. Com os olhos fechados, respirando, vai relaxando o teu corpo, sentindo o teu corpo. E agora, vocês vão visualizar novamente a mãe, mas vocês agora são pequenos. Vocês têm 5 anos e estão diante da mãe. A mãe está muito brava. A mãe está xingando. Eu não sei o que vocês aprontaram, mas ela está brava. Ela xinga, ela olha com raiva. E vocês são pequenos, estão ali diante dela. Olhem para a mãe de vocês enquanto ela está brava, xingando. Olhem para ela com amor. E se aproximem um pouquinho. Como ela tá? Continua xingando, tá? A mãe continua xingando. A mãe continua brava, com um monte de coisas. Um monte de coisas. Mas vocês estão ali. Sintam todos os sentimentos que estão assim. Sintam todos os sentimentos que estão circulando. Todos os sentimentos que estão ali incomodando a tua mãe. Se aproxima mais um pouquinho. E mais um pouco. Conforme vocês se aproximam e olham para a mãe amorosamente, observem a mãe. A proximidade de vocês tem alguma mudança
no olhar, na postura. Deem mais um passinho em direção à mãe. Está confortável essa proximidade? Para vocês está confortável? Para ela está confortável? E agora, mais um passinho e vocês estão bem diante dela, bem próximos dela. E você, com a tua mãozinha, estende para a mãe uma flor e diz: mãe, eu trouxe para você. Eu sinto muito. Olhem para a mãe enquanto vocês estão com a florzinha na direção dela. Ela pega a florzinha, ela muda o comportamento, ela muda o olhar. E agora vocês percebem que a mãe se abaixou. Ela está na mesma altura. E ela puxa você para dentro do abraço dela. E ela aperta você contra o peito, como se colocasse você de volta dentro do coração dela. Ela segura você nesse abraço. E é um abraço muito grande, que os braços dela chegam a se cruzar atrás de você. Você sente o rosto dela no teu ombro, coladinho no teu rosto. E ela diz no teu ouvido: tá tudo bem, eu tô aqui por você. E ela segura você, um abraço. Você não tá sozinha. Você tem mãe. E então, ela solta você. E com as duas mãos ela segura o teu rosto. E olha profundamente dentro dos teus olhos. O que você está vendo no olhar dela? Respira e aproveita cada momento diante do olhar dela. E agora ela dá um beijo na tua testa. Levanta. E se afasta. Muito bem, respira. Respira profundamente e guarda a imagem do rosto da tua mãe e do olhar dela. E agora, quando se bem, já pode abrir os olhos. Como vocês se sentiram no exercício? Primeiro, eu quero que vocês pensem sobre como vocês se sentiram antes, quando a mãe estava brava,
o que vocês viam no olhar dela e como vocês estavam se sentindo ao se aproximarem. Esse exercício nos traz o acolhimento e o amor da mãe. Nesse exercício, e esse é um exercício bem profundo, que pode ressoar dentro de vocês por alguns dias ainda. E se alguém de vocês não se sentiu bem durante o exercício, eu vou pedir para que repita. Repita o exercício até se sentir bem. Até perceber, naquele momento em que a mãe abraça fortemente, a partir dali, você tem que sentir bem, tem que sentir acolhimento e verdadeiramente sentir que a mãe está com você. Quando a mãe bota as mãos no teu rosto e olha profundamente nos teus olhos, talvez essa parte para alguns tenha sido mais difícil. Então você repete o exercício, até sentir que ele está fluindo bem. Quando que eu consigo curar uma ferida? No momento em que eu posso tocar, digamos eu tenho uma ferida na mão, quando ela está curada? Quando eu posso tocar na minha mão e não me dói. Enquanto estiver doendo, não está curada. Tem alguém que gostaria de compartilhar como se sentiu durante o exercício? E se teve alguma parte dele em que sentiu mais dificuldade? Vocês podem ir colocando, tá? Tem um outro exercício que trata sobre a questão da mãe. E por que nós estamos hoje trabalhando, eu e a minha mãe? Eu como filha da minha mãe. Porque enquanto você não assumir o teu lugar de filha, de menor diante da tua mãe, você não consegue ser mãe dos teus filhos. Por que isso? Porque fica o vazio, fica tá faltando alguma coisa. Quando a gente olha só, eu vou dizer para vocês e vocês percebam se vocês têm algum sentimento em relação a isso. Se alguma coisa do que eu vou falar está ressoando dentro de vocês. Eu sinto que minha mãe protege mais os meus irmãos do que eu. Eu sinto que minha mãe não me ama da mesma forma. A minha mãe não reconhece as coisas que eu faço. Eu espero um elogio da minha mãe. Eu estou sempre esperando que a minha mãe me olhe. Enquanto você esperar alguma coisa da mãe, você vai passar a mesma falta adiante. Para poder ser mãe dos teus filhos e se doar completamente como mãe, para que esse vazio não passe adiante dentro dos teus filhos, você tem que ser uma mãe completa. Você tem que assumir completamente isso. Mas eu não posso fazer isso enquanto eu esperar da minha mãe alguma coisa. Esse esperar significa o quê? Que eu ainda mantenho um movimento infantil diante da minha mãe, uma postura infantil. E que quando é que eu estou julgando a minha mãe? Quando eu espero que ela faça isso ou aquilo. Quando eu crio expectativas em relação à minha mãe. Quando eu crio idealizações, fantasio alguma coisa. E daí eu não vejo a mãe que eu tenho. Eu vejo a mãe que eu criei. E a mãe real, ela não faz ideia. Ela não sabe o que eu estou esperando. E outra, e mesmo que ela soubesse, se ela continuar me dando,
ela não vai suprir o meu vazio nunca, porque o problema não é dela, o problema é meu. Sou eu que não cresci. Sou eu que não assumi o meu lugar de adulta. Para ser adulta, eu tenho que me sentir completa com tudo que minha mãe me deu. Ah, ela podia ter dado mais. Não, ela não podia. Não podia. Porque ela te deu tudo que ela tinha. Eu esperava mais, mas ela não tinha mais. Era isso mesmo. Era só isso. E o só isso era o todo. A tua mãe te deu o mundo inteiro dela. Do jeito que ela tinha e do jeito que ela recebeu. E se você pensar um pouquinho e olhar para trás, você vai ver que a tua mãe ainda foi uma mãe muito melhor do que a mãe dela, porque ela conseguiu corrigir algumas coisas, mas ainda as feridas passaram adiante. Porque ela não teve permissão para olhar essas feridas. Né? Como a vida era para ela, como a vida funcionava para a mãe. Primeiro, a mãe da mãe de vocês tinha que dar conta da sobrevivência, de colocar comida na mesa e manter os filhos vivos. E dentro de um padrão de educação que fosse socialmente aceito. E como ela fazia isso? Do jeito que ela tinha aprendido, funcionou para mim. Ah, podia ser laço? Podia. Se ela apanhou muito de alguma forma, ela traz isso como um padrão para educar. É por mal? Jamais. Jamais. Ela pensa e acredita cegamente que amar você é te dar um direcionamento, custe o que custar. Então, pode ser que você tenha apanhado sem ter merecido. Pode ser que você tenha sido julgado, sido humilhado, rejeitado, abandonado durante a tua infância em diversos momentos, porque ela queria te educar. E a forma que ela sabia usar era essa. A forma, a estratégia que ela conhecia era essa. Ela podia conversar. Não, ela não podia. Ela não podia. Porque ela não sabia fazer isso. Se ela não foi ensinada, não teve uma referência lá atrás de mãe e pai sobre conversa e acolhimento e educação pelo amor, ela não vai saber fazer diferente. Então, hoje, o nosso workshop tem esse objetivo de nos reposicionar diante da nossa mãe. De olhar para a mãe e dizer, sim, eu vejo você do jeito que você é. E eu amo você assim. Querem mais um exercício? Então, mais um, se preparem. E eu tenho ainda mais um programado para hoje, que é uma reverência, tá? Mas antes nós vamos fazer esse sobre honrar a mãe. Eu quero que vocês fechem os olhos, respirem, relaxem, estejam presentes no exercício, participem com a alma, se coloquem. Estão prontas? Podemos começar? Muito bem. Vocês vão respirar profundamente, puxar o ar, soltar o ar. Sentir o corpo. A partir da respiração profunda, você sente todo o teu corpo presente. Então, continua respirando.
E agora, fecha os olhos e visualiza a mãe. Sente o olhar da mãe e diante dela, você baixa a cabeça e diz: querida mamãe, eu tomo a vida de você. Tomo tudo, a totalidade, com tudo o que ela envolve. E pelo preço total que custou a você. E que custa também a mim. Eu vou fazer algo dela para a sua alegria. Que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro e a transmitirei, se me for permitido, como você fez. Eu tomo você como minha mãe. E você pode me tomar agora como seu filho, como sua filha. Você é a mãe certa para mim. E eu sou a filha certa para você. Você é grande e eu sou pequeno. Você dá e eu tomo. Querida mamãe, e me alegro porque você tomou meu pai. E vocês dois são os certos para mim. E só vocês. Mantenha a cabeça abaixada. Sinta as mãos da sua mãe abençoarem você. Muito bem. Guarde essa imagem. Guarde esse sentimento. Respire. Puxa o ar, solta o ar. E quando se sentir bem, pode abrir os olhos. Muito bem. Eu li para vocês o exercício que está nesse livro do Bert Hellinger, O Amor do Espírito, que é um exercício lindíssimo, que honra a mãe, que nos ensina a tomar a mãe na sua totalidade, a mãe humana que a gente tem, do jeito que ela é. E quando a gente diz pelo preço que custou a você e também a mim, a gente aceita as dificuldades pelas quais ela passou e as dificuldades pelas quais nós passamos. E a gente olha para tudo e diz, sim, foi assim. Ponto. A gente já não se apega mais ao EC, porque o EC não existe. Não vai mudar nada. O passado tem que ficar no lugar dele. A gente não pode trazer o passado junto para o presente. A gente tem que dizer, foi assim. Ponto. E o que foi na nossa relação com a nossa mãe não precisa ser na nossa relação com os nossos filhos, porque você lembra pelo preço que ela pagou?
Se ela já pagou esse preço e nós também, eles não precisam pagar. Foi porque ela veio antes e viveu todas essas coisas. É que nós agora não precisamos viver. Foi porque eles, os nossos antepassados, vieram antes e prepararam a vida para que a gente a tomasse agora, desse jeito, dessa forma, e fizesse com ela algo muito melhor. E vivesse o sonho que eles pensaram, que eles sonharam. Nós somos o sonho dos nossos antepassados. E para honrar tudo que eles viveram, tudo que eles passaram, pelo preço que lhes custou, nós temos que nos esforçar para fazer algo bom com a nossa vida. A nossa felicidade deve honrar o sacrifício deles. E amanhã nós vamos conversar sobre ser mãe dos nossos filhos. E sobre as coisas que a gente tem trazido e que não precisamos mais levar adiante com eles. Gurias, vocês têm alguma coisa para falar? Gostariam de fazer ainda alguma pergunta? Vocês têm alguma questão que eu possa responder? Daí vocês podem colocar. Agora é o espaço das perguntas, tá? Eu estou aqui com o celular, consigo ver agora. Vocês podem colocar. Se tem perguntas, se tem dúvidas, se querem colocar alguma situação, se querem solicitar um exercício para alguma questão que dói dentro de vocês, que incomoda, nessa relação de mãe e filha. Fiquem bem à vontade, tá? E não tenham medo, porque nós não estamos aqui para julgar ninguém, jamais, jamais. Qualquer coisa que vocês nos tragam é importante e é única. E nós nunca mais vamos ver outra igual. Porque você é uma pessoa única e a maneira como você sente, vive e percebe as coisas é única. E essa é uma beleza da constelação familiar, e é uma das coisas que eu mais amo, inclusive, é que a gente olha para cada pessoa como sendo única. Eu nunca vi nada diferente na vida. Thaís, agradecer esse momento incrível. Eu amei. Eu também, Thaís. Amei muito. Agradeço vocês também. Fico muito feliz. Aguardo vocês amanhã. Até se vocês quiserem convidar para amanhã algumas pessoas, fiquem bem à vontade, tá? Eu vou disponibilizar no YouTube o nosso encontro de hoje. Vai ficar fechado, né, por um tempo. E depois vou disponibilizar. Se alguém tiver alguma questão, ou se surgir alguma questão depois, vocês podem me mandar ali no grupo, no WhatsApp, que eu posso responder. Inclusive sobre o exercício, algum sentimento que vocês tiveram durante o exercício e que ficou ressoando dentro de vocês, eu posso responder, tá? Agradeço vocês por hoje, gente, foi muito bom. Eu fiquei muito feliz em poder compartilhar com vocês um momento tão lindo. Regina. Ai, Regina, Regina, eu vou fazer um workshop sobre ovelha negra. Eu vou te dizer, as ovelhas negras são maravilhosas, são um ponto de virada na família. Tomara que todas as famílias possam ter uma ovelha negra. Sabe? Continua sendo, tá, Regina? Continua sendo. E, sim, Regina, você vai ser julgada sim, tá? Mas o que você está fazendo pela geração que vem depois é um ato de amor extremo. Porque você está assumindo as responsabilidades de criar caminhos novos
para as pessoas que vierem depois, principalmente para as mulheres, tá? Eu acho maravilhoso. Continua, Regina, aguenta firme, tá? Vai valer a pena. Que bom. Gratidão também, Rose. E sim, Regina. Regina, quando eu for fazer o workshop da Ovelha Negra, eu vou te mandar um WhatsApp, tá? Você vai ver o quanto você é importante nessa família. Mais alguma coisa, pessoal? Sim, Regina, eu faço questão que você venha participar, porque vai ser assim, só para as ovelhas negras mesmo, tá? Por hoje. Um abraço enorme para vocês. Fiquem bem. E eu deixo, então, o canal aberto no grupo ou no WhatsApp para vocês me mandarem o que vocês precisarem, tá bom? E eu aguardo vocês amanhã, tá? Se alguém daí não está no grupo, como é que faz para participar? Se não está no grupo, manda um WhatsApp para alguém ou outra coisa. Ah, eu vou colocar ainda amanhã o link de participação e está na bio o link, tá? Se vocês quiserem compartilhar o link com alguém ou alguém tem interesse nisso, Insta? pode tá no link da bio lá no Insta, tá? No Instagram, terapeuta Rubetessaro. Tá lá na bio, certo? Obrigada, povo, então. Um abraço para vocês. Até amanhã, às 19 horas, sobre ser mãe dos nossos filhos. Aguardo vocês.